eu preciso criar uma identidade para que as minhas clientes, os meus clientes, saibam que eu consigo falar com eles. Claro, a gente tem que ter uma organização. Por mais que a gente goste daquelas letras lindas, maravilhosas, super rebuscadas, às vezes tem gente que não vai conseguir ler. Eu tenho que me policiar bastante para que eu possa falar de forma tranquila, organizada e articulando muito bem, porque às vezes eu tenho alguém aí do outro lado que não consegue me ouvir bem ou não consegue me entender. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de comunicação, porque eu tenho certeza que vocês em algum momento já devem ter pensado assim: eu não sei vender nada, eu não vou conseguir vender, e aí eu não vou investir nessa ideia. Mas o problema não está em vender. Isso eu garanto para vocês. O problema está em comunicar. Se você não sabe se comunicar, aí fica um pouco mais difícil. Mas eu não estou falando se comunicar verbalmente, única e exclusivamente, não. Eu estou falando se comunicar de diferentes maneiras. A comunicação verbal, é óbvio, é uma parte importante, né? Mas eu quero falar de comunicação também não verbal. Você lembra dessa aula de português? Assim, no séculos atrás na sua vida, talvez, na minha tem um bocado de tempo. Mas a comunicação verbal, não verbal, nas redes sociais hoje, elas são parceiras e você pode usar isso para conseguir o seu objetivo. Olha, já que eu estou falando um assunto bem diferente e muito importante para que todo mundo possa conseguir alavancar vendas ou começar nesse processo de vender e trabalhar com confeitaria, com mini bolos, de agora, convida alguém para essa live. Vai, chama aí. Pega aí umas amigas suas que estão online, estão aí de bobeira na vida, querendo notícia de novela, fofoca, chama para a live, diz para ela aprender um negócio fantástico, tá? Então vamos lá. A comunicação para a confeitaria. Marcela, tem diferença? Existem coisas que eu só vou falar na confeitaria, coisas que eu só posso utilizar nesse ramo? Não é bem assim, fica calminha. Mas existem algumas coisas que são chaves, né, no plural, que são chaves para a nossa área, para vamos usar uma palavra aí francesinha antiga, para o nosso métier, que são palavras que todo mundo consegue perceber que você está falando com propriedade daquela área, né? Outro dia alguém me disse, minha prima me disse: eu não consigo entender as suas lives, você usa bastante palavras técnicas, eu fico lá de bobeira. Não é bem isso, eu não uso bastante palavras técnicas, mas existem palavras que não dá para não utilizar. E não dá para não falar, né? Quando a gente usa, por exemplo, uma imagem e não fala nada de técnico, vai falar só do sabor, vai fazer a descrição daquele produto, e aí a gente vai conseguir atingir o nosso público assim? Massa, legal, muito bacana. Porém, se você põe uma imagem que não é uma imagem que eu consiga, que o seu cliente consiga entender só olhando, você vai ter que escrever, você vai ter que se comunicar com ele de outra forma. Então, primeiro de tudo, você tem que ver qual é o conjunto de, vamos colocar assim, de símbolos, de linguagem que o seu público entende, tá? Não adianta eu colocar referências que só eu tenho de 40 anos atrás. Nem você colocar uma referência. Se você colocar para mim uma referência de 10 anos para cá, sei lá, qualquer um. Olha, hoje veja aí. Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, para mim, hoje tem assim, uma série de coisas que eu não faço a mínima ideia do que é aquilo ali, mas que está no imaginário das crianças atuais. Não faço a mínima ideia. E olha que eu tenho sobrinhos. Mas não consigo captar. Então, a gente tem que saber o que usar para o nosso público. Sabendo isso, pensando aí, você vai conseguir organizar. Lógico, se vocês olharem toda a minha comunicação, que é pensada, é organizada, enfim, eu tenho ajuda para isso. Senão também sozinha não dava conta. Você vai pensar o seguinte: eu preciso criar uma identidade para que as minhas clientes, os meus clientes, saibam
que eu consigo falar com eles? Claro, a gente tem que ter uma organização. Por mais que a gente goste daquelas letras lindas, maravilhosas, super rebuscadas, às vezes tem gente que não vai conseguir ler, né? Tem gente que não consegue. Por exemplo, eu tenho que me policiar bastante para que eu possa falar de forma tranquila, organizada e articulando muito bem, porque às vezes eu tenho alguém aí do outro lado que não consegue me ouvir bem ou não consegue me entender. Então, eu tenho que falar pausadamente, muitas vezes. Isso é um exercício difícil para mim, né? Porque eu sou uma pessoa aceleradinha. Mas eu vou fazendo, e aí todo mundo me entende, né? Isso é importantíssimo. Então vamos lá. A comunicação que você vai fazer. Existem palavras, como eu disse, que são determinantes. Por exemplo, você está trabalhando com mini bolo, você está trabalhando com massa, você tem sempre algum tipo de cobertura, alguma calda. Eu sempre pergunto isso. Essa é pergunta de prova. Quando a gente quer utilizar um termo para um produto que vamos colocar em cima do mini bolo, nós podemos falar 3 coisas, basicamente, tá? Eu vou reduzir para que vocês possam me entender melhor. Eu posso falar de calda, eu posso falar de cobertura, ou eu posso falar de creme. São esses 3 produtos e termos técnicos que a gente vai ter para colocar na superfície do nosso mini bolo. Então, se for calda, qual é o objetivo da calda? O meu cliente, se você escreve lá que é calda, ele entende que é algo mais fluido, ele entende que é algo que vai umedecer a massa, ele entende que é algo que tem um sabor mais suave. E é um papel secundário. Calda tem um papel secundário na nossa preparação. Quem é o destaque? O destaque é a massa. A calda está em segundo plano. Outra coisa, aí você vai, não, Marcela, não quero falar de calda, eu não vou usar calda. Eu vou usar creme. Vai usar creme? Então é o seguinte, creme nem é fluido demais, nem é espesso demais. Eu não consigo modelar um creme. O creme, ele vai criar uma certa textura, sim, mas aquela cobertura que usam para o drip cake, né? Aquilo é um creme. Aliás, as pessoas falam cobertura, mas é um creme de chocolate. Ele tem uma textura média. Você não consegue moldar com bico de confeitar, por exemplo, mas ele consegue ganhar uma forma ali para escorrer e dar um layout bonito, dar um acabamento, né? Seu mini bolo vai ficar bem mais bonito se você souber dar a textura de creme para aquele produto que você vai colocar em cima do seu mini bolo. E, finalmente, a gente tem recheio. O seu cliente, ele vai ler recheio. Primeira coisa que você pensa quando você lê esta palavra, recheio. Qual é? Qual é? Conta para mim, escreve para mim aqui. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça quando você lê a palavra recheio. Você, com certeza, vocês comecem a escrever aí, mas eu vou falar já, tá? Você, com certeza, vai pensar que é algo que combina com a sua massa, que está numa quantidade interessante, né? Uma boa quantidade. Olha, sabor, a Adri tá falando ali, sabor. Quando você pensa em recheio, primeiro, a gente no Brasil tem essa concepção, né? De que recheio tem que ser aquela coisa assim, aquele produto com bastante presença na nossa massa de bolo. Ele tem que complementar. O recheio, ele agrega sabor. Ele pode ser utilizado para o acabamento, aí ele passa de recheio a cobertura, mas é a mesma estrutura, certo? E ele tem que estar dentro, ele tem que estar lá no mini bolo para que a cada mordida você sinta recheio. Tem que estar realmente compondo o sabor do mini bolo. Não dá para falar de recheio e você, tipo, sabe a história do pastel de vento? Pessoa compra pastel de vento. Esse é o produto mais justo que eu conheço. Pastel de vento. Até a metade você morde aquilo ali, só tem vento mesmo. Aí lá no cantinho, assim,
tá lá o recheio em algum lugar perdido, mas você pagou por um negócio que realmente venderam para você, pastel de evento, né? Então vamos lá, a comunicação a respeito do seu produto, ela precisa ter uma mescla de palavras que o seu cliente vai associar já a uma informação técnica, e aí você também vai complementar com, eu já falei isso aqui uma vez, a gente não escreve elogios ao nosso produto. Nós não podemos falar do nosso produto elogiando, nós temos que falar do nosso produto, a gente consegue fazer com que uma legenda, uma divulgação seja eficiente quando a gente dá característica do nosso produto. Aí você vai dizer para mim, Marcela, qual a diferença entre elogiar o meu produto e dar características do meu produto? Imaginem vocês, analisem a seguinte frase. Um mini bolo de massa amanteigada, textura macia e aroma inesquecível. Inesquecível. É o que? Isso é o quê? Agora eu já esqueci tudo. Uma massa amanteigada de textura macia e aroma inesquecível. Isso é o quê? Elogio ou descrição? Contem para mim, o que vocês acham? Que aí eu já dou a resposta. Isso é uma característica. Descrição. Oi! Descrição. Boa! Então, isso sim. Agora, se você disser um mini bolo maravilhoso que você nunca viu igual, você está fazendo o quê? Não, Arlene, essa primeira era a descrição. Mas se você disser uma massa maravilhosa, de sabor inigualável, você está fazendo um elogio. Boa, meninas! Estão por dentro, então. Então, o elogio não vai prender o seu cliente. O elogio não vai converter a sua audiência, vamos colocar assim, seus seguidores, as pessoas que te acharam na internet, em clientes. Então, não faça elogio. Você tem que se comunicar com coisas que ele vai entender e vai querer o seu produto, né? Você dá aquela puxada de saco no seu produto, não precisa. Você tem que fazer com que as pessoas falem do seu produto. Mas, Marcela, tem muita gente que elogia e depois só fala para mim, não divulga. Como é que eu faço isso? Gente, todo mundo que comprar o seu produto, você tem a obrigação de ir atrás de um feedback, certo? Depois de 3 dias, se a pessoa não falou nada, você vai lá e fala com ela. E aí, que gostou da experiência? O que achou da experiência? E aí, você pega isso, pede, ela vai escrever, dá ali um printzinho, faz um corte e coloca na divulgação do seu produto. Não tem problema nenhum, a pessoa falou sinceramente, a pessoa falou para você. Se você não identifica a pessoa se não quiser, e se ela não quiser também, mas você vai falar com o seu produto ou com seus clientes através de outras pessoas também. Quando a gente faz uma comunicação visual agora, eu vou falar do visual, tá? Que eu já falei aqui 1000 vezes a respeito de fotos, né? Hoje eu vou falar uma coisa sobre fotos, que é bem... que as pessoas fazem há muito tempo, mas que a gente já pode deixar de usar, né? Tipo assim, flor de tomate. Ninguém precisa usar mais flor de tomate na vida. Em cima do arroz, em cima, sei lá, salpicão. Pra que diabo você vai usar flor de tomate? Não usa. Esquece isso. Ficou lá na década de 80, 90. Tá? Isso é muito... já passou. Você vai trabalhar com fotos hoje que especialmente valorizem e contextualizem seu produto. O que não é mais legal hoje em dia, inclusive quero falar isso também para as minhas alunas que de vez em quando elas pecam. Então eu tô de olho no pecado também, viu? Tô de olho no pecado de vocês. Vocês não vão mais fazer fotos dos produtos de vocês, dos mini bolos de vocês, para mostrar, por exemplo, o lance do biscoito Maria, do mini bolo Maria, né? Inclusive eu publiquei a foto da minha aluna aí, Gracelina, que é minha aluna aqui em Coimbra, e aluna do curso de mini bolo sucrê. Ela usou a metade ali no topo do mini bolo Maria dela, ela usou um pedaço da bolacha já com o nome Maria. Tá ótimo. Agora, imaginem vocês, se ela tivesse feito uma foto
em que atrás vocês vissem a embalagem do biscoito, da bolacha Maria. Hoje em dia, a embalagem não são legais mais nas fotos de vocês. Vocês podem tirar o produto. Aí você vai dizer, Marcela, mas eu vou desembalar todo o meu produto e vou colocar lá na foto depois. Vou comer? Gente, isso é investimento, né? Se fizer, quanto melhor a sua imagem, mais venda você conquista. Então, você tem que fazer uma foto hoje que fale do seu produto, mas que não coloque outras marcas em jogo. Não coloquem outras marcas, não coloquem outros produtos que tirem o olhar do seu. Às vezes você faz uma foto, quer fazer uma foto com um mini bolo e um café. O café está 3 vezes maior que o mini bolo. Aí a pessoa vai olhar o quê? Vai olhar o café, não vai olhar seu mini bolo. Ela vai dizer, vou tomar um café. Ao invés dela dizer, vou encomendar um mini bolo. Não, aí ela vai querer tomar o café porque a culpa foi sua. O pecado foi seu de fazer uma foto em que você destacava mais o café. E aí, essa comunicação que a gente faz não visual, que são as fotos, ela precisa também ser pensada. Ela precisa ser pensada no horário do dia que você vai fazer, qual que você vai colocar. Você nunca vai fazer uma foto para postar à noite se uma foto que o seu mini bolo tá lá no sol, lindo, radiante, para você postar à noite. Por quê? Porque a pessoa vai pensar assim, essa foto não é de agora. Aí ela passa numa velocidade que ela nem vê o detalhe. Então, se você vai fazer uma foto, você só pode postar as fotos do seu produto à noite, você tem que pensar num outro cenário, você tem que pensar numa ocasião. Eu já falei também que é preciso montar uma ocasião para o seu mini bolo aparecer nessa foto. Não é de qualquer jeito, né? Então, a comunicação não verbal, ela é hoje feita através de fotos cada vez melhores. Existem várias maneiras de vocês fotografarem. O mini bolo sempre vem na frente e a decoração, como xícara de café, copo de suco, fica atrás, não é? Exatamente isso, Lu! Exatamente. A Docica é carioca, é isso aí. A gente tem que fazer uma foto hoje que fale aquilo que a gente quer falar. Imagina, e eu vou dar uma dica para vocês, tá? Tem 2 aspectos importantíssimos de fotografia para mini bolo que vocês devem ressaltar. Uma é colocar sempre a foto dele inteiro, que aí a pessoa vai entender toda a composição do produto. E outra, soltar, não numa sequência, talvez, tá? Eu gosto da sequência se for vídeo. Se for vídeo, eu acho bacana. Se não for, quem já tá manjando aí bem de Reels, né, pode fazer no Instagram uma sequência de vídeos que também vai ajudar bastante a entender o seu produto. Você tem um mini bolo inteiro, você tem um mini bolo mordido, você tem um mini bolo na mão, com a calda escorrendo, com o creme, com o recheio, a cobertura. Tudo isso dá movimento e causa ainda mais desejo do seu produto. E aí, qual é o horário do dia? É fazer aquelas combinações. Qual é o horário do dia que você tem mais vontade de comer doce? Diz para mim. Vai por você. Primeiro você se analisa. Qual é o horário do seu dia que você tem uma vontade maior de comer doce? É no café da manhã? É depois do almoço? É no fim da tarde? É no fim da noite? Qual é o horário? E aí você vai equilibrar essas suas fotos para esses horários. Vai fazer a comunicação. Mas a comunicação não é só foto do seu mini bolo, não. A comunicação visual, para você vender mais mini bolo, é você produzindo, é uma embalagem com seus mini bolos. Esse fim de semana, as minhas alunas aí fizeram muitas vendas de Dia dos Namorados. É uma embalagem, é aquela ocasião que você vai mostrar ao cliente que ele pode ter o seu mini bolo. Enfim, não é só mini bolo inteiro. Senão você vai dizer para mim, Marcelo, eu tenho que fazer mini bolo todo santo dia para fotografar? Não, não precisa. Você vai fazer um dia da sua semana, escolher diferentes momentos para você fazer a foto, montagem de cena inteiro, partido, cortado, mordido, enfim, vai fazer essa sequência e vai guardar essas fotos para a hora que você quiser utilizar. À tarde, depois do almoço, boa, à noite. Então, dependendo do horário que você tem mais visualização, vocês podem acompanhar isso. Vocês conseguem ver nas fotos de vocês qual foi o horário que as pessoas curtiram. Fiquem de olho nisso, porque se você não fica de olho, também não tem como você mexer nessas informações para melhorar a sua comunicação.
Se você não sabe, olha, eu publiquei uma foto de manhã, Marcela, até assim, por volta das 8 horas da manhã, e até o meio-dia, 3 pessoas tinham curtido. Mas depois do meio-dia, foi assim, para 25. Ah, então o que, que adianta você publicar uma foto 8 horas da manhã? Nada. É melhor você guardar essa foto para soltar depois do meio-dia e aí seus clientes vão se habituar que depois do meio-dia ele tem lá uma opção de mini bolo na sua página, no seu Instagram, no seu status, para ele poder ver e já pedir. E se ele pensar assim, sexta-feira, depois do meio-dia, ela vai publicar. Eu vou olhar e qualquer coisa eu penso para o fim de semana. Então, o dia todo quer comer doce, diz Flavinha. O dia todo também não dá, né, Flávia? Já à noite. Tá variado isso, hein? Então, dependendo do horário que a sua página se movimenta, você também vai movimentar a sua comunicação. Marcela, eu sou extremamente tímida. Essa comunicação, eu tenho que aparecer? Não, não tem. Se você quiser aparecer, é ótimo, é bem-vindo. Mas a obrigação é você botar boas fotos, um bom conteúdo do que você está produzindo, seus mini bolos, seus resultados. Coloca venda, coloca seus utensílios de trabalho. As pessoas querem conhecer, né? As pessoas querem um momento de ver que não é só mini bolo, que não é só sobremesa, só encomenda. Tem lá uma pessoa também, né? Às vezes aparecem as fotos doidas aí no meu feed, vocês comentam tudo, né? Aparece pai, aparece mãe. Então, aparece sobrinha, enfim, vai aparecendo coisa aí. E aí, isso também é muito legal, porque tem gente que vai te acompanhar, mas não vai te acompanhar só porque gosta do seu produto, gosta de você. E se gosta de você, quer saber mais de você, né? Tudo bem, Marcela, mas no meu só tem parente, já me conhece. Não interessa, vai chegar alguém novo. Todo dia chega alguém novo nessas redes sociais. Tá? Não fica pensando que todo dia tá ali o mesmo grupo, não, porque chega assim gente nova. E você tem que aproveitar. Todo dia você tem que fazer algo que conquiste essa nova pessoa. É que nem namoro, né, minha gente? Você começa a namorar, conseguir namorar. Você vai conseguir namorar e pronto, tá tudo certo, agora é meu pro resto da vida. Não é assim, né? Todo dia você tem que fazer ali um trabalhinho para permanecer namorando, senão já era. Então, nas suas redes sociais, todo dia você tem que fazer o trabalhinho de casa, dá uma verificada. Às vezes acontece, inclusive comigo também às vezes acontece. Você escreve alguma coisa muito rapidamente e tem ali um errinho, não sei o quê, e aí as pessoas vão escrever, olha, tal palavra, as pessoas podem ir escrevendo. Não apaga, não. Se as pessoas estiverem falando muito, muito, muito do erro que está lá publicado, você deixa lá, sabe por quê? Porque aí o Instagram vai dizer, olha, tá movimentada essa conta aqui, vou mandar para outras pessoas. E vai mandar. Tudo bem, não mandou pelo motivo mais honroso, né? Mandou porque você errou ali uma coisa. Ou eu errei. Mas as pessoas começaram a falar e o algoritmo que chama, né? Essa linguagem aí só para vocês entenderem um pedacinho. O algoritmo entende que tem muita gente falando naquela publicação, então ele divulga mais. Então é isso, tem que saber falar. Agora, pontos importantes. Falar com uma linguagem não verbal e uma verbal pode e deve ser associado. O que não dá para vocês fazerem é escolher só uma e a vida inteira trabalhar com ela. A vida inteira eu só vou falar com as pessoas que estão nas minhas redes sociais, estão nas minhas redes sociais através de fotos. Vão achar o quê? Que eu sou muda, né? Se eu só botar foto, vão achar que eu sou muda. Se eu não apareço aqui para fazer uma live, vocês acham o quê? Né? Que eu não falo, não consigo me expressar. Então, tem que ter todo tipo de comunicação. Não dá para escolher só uma. E qual é o seu perfil, pessoa linda do meu coração? Eu conheço algumas de vocês, as minhas alunas que estão por aqui. Eu conheço, são os meus coraçõezinhos amarelos, as alunas do curso de Mini Bolo Sucrê. Estão por aí nas plataformas, nas 3. Então, coloquem coração amarelo para as pessoas saberem que vocês estão aí. Eu conheço, então eu já sei qual é o tipo de comunicação. Agora, você sabe qual é o seu estilo? Você sabe como é que você consegue cativar mais as pessoas? Usa isso a seu favor.